Bem-vindo a mais uma conversa, ao videocast da Apifarma. O convidado deste mês é Carlos Cortes, recentemente eleito bastonário da Ordem dos Médicos. É o 16º bastonário, eleito no passado mês de fevereiro, tomou posse a 15 de março, mas não é novo na Ordem dos Médicos, chefiava desde 2014 a secção regional do Centro, é médico, patologista clínico, 53 anos. Muito obrigada pela sua presença neste videocast. Há falta de médicos de várias especialidades, já teve a oportunidade de nomear algumas, pediatras, ginecologistas, medicina interna, medicina familiar. A situação é complicada, é pelo menos um diagnóstico consensual. O que é que se propõe fazer no curto e médio prazo? Em primeiro lugar, nós temos que ser mais precisos. Há efetivamente falta de médicos em Portugal, mas sobretudo no Serviço Nacional de Saúde. É o Serviço Nacional de Saúde, neste momento, o setor de atividade na área da saúde que mais dificuldades tem. E, de facto, há um conjunto de circunstâncias que levam a que, por um lado, os médicos não se fixem no Serviço Nacional de Saúde e, pelo outro, muitos deles acabam por abandonar o Serviço Nacional de Saúde para o setor privado, por exemplo, para os hospitais privados, ou para o setor social também, ou então para a imigração. Muitos médicos apontam, enfim, como o seu futuro como médicos especialistas, eu estou a falar dos médicos mais jovens, precisamente a imigração. E nós temos tido alguns casos, e eu tive conhecimento de alguns, infelizmente, que pura e simplesmente, face à grande desmotivação que têm encontrado, que abandonam a profissão médica. Felizmente são casos pontuais, mas são casos que acontecem. De facto, o SNS perdeu atratividade nestes últimos anos, tem encontrado imensas dificuldades e eu apontava aqui 3 aspectos que me parecem muito importantes. O primeiro aspecto são as condições do trabalho. Os médicos querem tratar dos seus doentes, querem dar boas condições de cuidados de saúde aos seus doentes. E muitas vezes, em muitos hospitais, e eu tenho uma realidade muito presente, muito clara neste momento da saúde em Portugal, porque andei vários meses em campanha eleitoral, portanto, conheço muito bem os hospitais e os centros de saúde deste país. E, de facto, há muitos destes hospitais e muitos destes centros de saúde que têm dificuldades físicas, dificuldades até de própria organização, que, de alguma forma, desmotivam os profissionais. Depois, por outro lado, há uma questão de reconhecimento do papel dos médicos, da dignificação da profissão médica que tem tardado, nomeadamente na questão da remuneração, que não sendo um aspecto da Ordem dos Médicos, é um aspecto sindical. Os sindicatos estão neste momento em negociações com o Ministério da Saúde, mas é um aspecto que importa pela dignificação da profissão médica. E hoje a dignificação da profissão médica não existe face às remunerações muito baixas que são oferidas no setor da saúde. A Ordem dos Médicos quer oncologistas a ver menos doentes, quer que as tarefas sejam feitas em função das lideranças, porque os médicos séniores devem ser levados a tarefas de liderança. É um plano de resto que, segundo sei, já vai ser entregue no Ministério da Saúde e também à Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Que plano é este? Poderia divulgá-lo um pouco melhor e perguntava-lhe se é só para esta especialidade, para os oncologistas. Sim, há aqui vários aspectos. Um deles tem a ver precisamente com a questão da carreira médica, da evolução da carreira médica. Há aqui 2 que eu queria acrescentar, até acrescentando à questão que me colocou anteriormente, que tem a ver com a qualidade da formação e com as perspectivas de investigação que os médicos têm que ter. Tudo isto curso, obviamente, para nós termos uma melhor resposta em termos de cuidados de saúde. Um dos grandes problemas que existe no Serviço Nacional de Saúde é precisamente aquilo que referiu, a questão das lideranças, que não tem só a ver com uma especialidade, tem a ver com um conjunto de especialidades, todas elas. Os médicos, ao longo dos anos, infelizmente, dentro do Serviço Nacional de Saúde, têm perdido esta oportunidade de liderar equipas, de alguma forma de definirem aquela que vai ser o caminho da sua instituição. E aquilo que eu defendi, tanto na campanha eleitoral como no início deste mandato como bastonário, eu próprio, na intervenção que fiz na tomada de posse, falei na questão de voltarmos às lideranças médicas
E queria um pouco recordar aquilo que aconteceu no Serviço Nacional de Saúde nestas últimas décadas, em que, em plena ditadura, por exemplo, os médicos traçaram um caminho para a saúde em Portugal através do relatório das carreiras médicas, e o relatório das carreiras médicas constituiu, nos anos 60, um elemento orientador para a prestação de cuidados de saúde a todos os portugueses. E depois, nos anos 70, na construção do Serviço Nacional de Saúde, essa construção foi feita fundamentalmente pelos médicos. Eu tive o privilégio de conhecer o Dr. António Arnaud, que reconhecia frequentemente que tinham sido os médicos precisamente a liderar este processo da construção do Serviço Nacional de Saúde. E eu queria que os políticos voltassem um pouco a estas questões da liderança e que percebessem que os médicos conseguem aqui juntar dois aspectos absolutamente fundamentais. Um aspecto, em primeiro lugar, que tem a ver diretamente com a sua atividade, que é de governação clínica, portanto, saberem exatamente quais são os melhores aspectos para os seus doentes, mas outro aspecto também que os médicos têm que desenvolver mais e que a Ordem dos Médicos está preocupada, que é da corporate governance, enfim, de uma governação mais ligada à gestão das unidades de saúde. Portanto, estas duas componentes poderão fazer que os médicos portugueses possam começar a liderar verdadeiramente as instituições do Serviço Nacional de Saúde. E isto não é, enfim, para a satisfação dos médicos, isto é para nós termos uma melhor resposta, precisamente, do Serviço Nacional de Saúde para quem recorre a ele. E o que é que acontece hoje em dia? Essas pessoas com essa experiência, com essa capacidade de liderança, estão a desempenhar tarefas que já deviam ter deixado de desempenhar, é isso? Em grande quantidade naquilo que é o seu dia-a-dia? Olha, o que eu tenho constatado, infelizmente, nestas últimas décadas, é que o Ministério da Saúde tem gerido a saúde de costas voltadas para com os profissionais de saúde e fundamentalmente para com os médicos. Os médicos têm aqui uma capacidade muito importante de liderança que não tem sido aproveitada, bem pelo contrário, tem havido aqui uma evolução que eu considero negativa, em que muitos médicos, muitas unidades de saúde, hospitais e centros de saúde, ou ACES, portanto os agrupamentos de centros de saúde, as lideranças médicas têm sido afastadas e têm sido colocados outros profissionais, eu não ponho em questão, enfim, as suas capacidades, mas que não conseguem aliar este conhecimento clínico ao conhecimento da gestão, que é muito importante e que é reconhecido noutros países. Os principais hospitais privados, por exemplo, eu digo privados porque são hospitais reconhecidos a nível internacional, por exemplo, o Charité, o John Hopkins, são liderados por médicos. Ora, esses hospitais têm acionistas que, se escolhem médicos, obviamente, é porque lhes dão garantias de eficiência, mas também garantias clínicas para os doentes que se dirigem a esses hospitais. Sobre o novo Conselho Executivo do Serviço Nacional de Saúde, também já disse que pensa que tem havido medidas de penso rápido, algum experimentalismo. O Dr. Fernando Araújo, sendo um nome consensual no setor, com larga experiência também no Hospital de São João, na administração, um dos maiores hospitais do país, está próximo das administrações para o diálogo. Como pensa que a gestão das equipas médicas e das administrações dos hospitais podem funcionar melhor? De que forma? Que alterações têm que ser feitas para um maior entendimento? Presumo que uma delas seja, como acabou de referir, na questão das lideranças, haver pessoas que no dia-a-dia trabalham nas unidades hospitalares. Muito bem, falou aqui de um aspecto muito interessante, que é a gestão das expectativas. E, efetivamente, foram criadas grandes expectativas com o diretor, enfim, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, o Dr. Fernando Araújo. Como também foram criadas grandes expectativas com o Ministro da Saúde, que está no cargo há 6 meses, o Dr. Manel Pizarro. E a gestão das expectativas é sempre muito complicada, porque, efetivamente, são pessoas reconhecidas na sua área, tanto como médicos, clínicos, portanto, que conhecem o dia-a-dia da saúde em Portugal, não são pessoas propriamente de gabinete, também conhecem esta realidade, como também da sua capacidade de gestão, e eles desempenharam em várias áreas também cargos de gestão. Mas aquilo, infelizmente, e eu tenho que o dizer, que tem acontecido ultimamente na saúde, para mim, é alguma desilusão. Eu identifico as medidas que são tomadas com alguma perplexidade.
E digo isto porque referi um termo que eu tenho utilizado, que eu penso que é o termo mais elucidativo. As medidas que têm sido colocadas são medidas de penso rápido. Não há aqui uma gestão de fundo do Serviço Nacional de Saúde. E é isso que nós estávamos à espera. Estávamos à espera que estas personalidades, com os cargos neste momento que têm no setor da saúde, um cargo mais geral, portanto, aqui de compreensão de todo o sistema, do Ministro da Saúde, e um cargo mais direcionado para o setor público da saúde, do Serviço Nacional de Saúde, nós estávamos à espera de reformas de fundo. E neste curto período de tempo seria possível? De reformas que pudessem ser fatores de sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. De facto, num curto tempo não seria possível e daí existirem neste momento, infelizmente, somente decisões pontuais para resolverem problemas muito específicos. Mas aquilo que eu não estou a ver é o arranque dessa reforma de fundo. Aquilo que eu não estou a ver são medidas de sustentabilidade a serem desenvolvidas. Elas não existem e está o tempo a passar. Uma das situações que eu posso referir para exemplificar é precisamente esta questão das urgências de ginecologia e obstetrícia, a questão das maternidades. O problema surgiu há quase um ano, há 10 meses, em junho do ano passado, onde nós percebemos que havia aqui uma dificuldade na resposta nos hospitais. E desde então, nós continuamos, foi anunciado ainda esta semana, que a solução que ia ser adotada era aquela que tinha sido adotada há 10 meses atrás e que vai continuar a ser adotada até ao verão, até ao mês de junho. Ora bem, nós estamos perante uma dificuldade que são os meses de férias, de junho a setembro, e não temos ainda nenhum plano de resposta para esta situação que é cíclica. Todos os anos nós temos o verão, todos os anos temos o mês de junho, de agosto e de setembro. E eu acho surpreendente, com tudo aquilo que aconteceu nestes últimos meses, desde há um ano, o Ministério da Saúde e a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde ainda não terem uma resposta concreta para nos preparar para estas dificuldades que sabemos que vão acontecer. Mas, primeiramente, a questão das urgências tinha a ver com a falta de médicos para completar as escalas e daí acabou por ser aquilo que motivou esta solução. Também já referiu, por exemplo, que há cerca de 2.000 médicos sem especialidade em Portugal e que acabam por completar essas escalas através da prestação de trabalho de tarefeiro. Poderia ser uma alternativa voltar a apostar na especialização, como também defende, e de alguma forma isso facilitaria o trabalho de completar as escalas, que é uma questão técnica, mas prática também, porque é ela que motiva esta complicação. Olha, eu vou-lhe falar desse aspecto, mas vou-lhe referir outro de atualidade. Hoje, precisamente, acaba o período de exames de finalização do internato médico. Portanto, ao dia de hoje, à partida, nós passaremos a ter à volta de 1.300 novos especialistas, 1.320. E aquilo que se esperava do Ministério da Saúde é que houvesse aqui um sinal que necessita desses médicos especialistas para o Serviço Nacional de Saúde, para os hospitais, para os centros de saúde. O ano passado, aquilo que aconteceu foi que o Ministério da Saúde demorou quase 3 meses, 2 meses e meio, para lançar um processo concursal de captação desses novos médicos especialistas. Portanto, para nós conseguirmos atrair, para nós fixarmos os médicos no Serviço Nacional de Saúde, em primeiro lugar, nós temos que mandar uma mensagem muito clara que necessitamos deles. Os médicos querem trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Eu sou um médico do Serviço Nacional de Saúde. Já tive várias oportunidades de trabalhar fora do Serviço Nacional de Saúde, mas quero continuar porque gosto do setor público da saúde. Como eu, milhares de médicos querem trabalhar no SNS, mas para isso é preciso o próprio SNS, o Ministério da Saúde, querer captar, querer fixar esses médicos. Olha que o setor privado não esteve à espera. O setor privado, nestas últimas semanas, já contactou vários médicos, jovens especialistas, alguns deles até antes do seu exame final, a mostrar a sua intenção de os poder contratar. E eu questiono, o que é que o Ministério da Saúde está à espera para dar esse sinal de estar interessado nestes médicos especialistas? Até porque há muitos concursos que ficam sem candidatos, não é? Ouça, quando o concurso acaba por ser publicado, estes médicos que queriam, efetivamente, trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, mas que em primeiro lugar, e é perfeitamente normal, é perfeitamente humano, querem estabilizar a sua vida,
querem ter certezas para a sua profissão, acabaram por já aceitar outras propostas, porque o SNS não é competitivo. O SNS deveria estar a falar com estes médicos e lhes dar um sinal muito claro. Nós temos dificuldades, precisamos de vós, nestes hospitais, nestes centros de saúde. E isso não é feito. E depois falou aí de outra questão muito importante, e só para responder muito rapidamente, obviamente que aquilo que necessitamos não são de diplomados em medicina. Nós necessitamos, isto é, não necessitamos mais de estudantes de medicina. Nós necessitamos de médicos com especialidade para poderem trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. E há, como disse muito bem, à volta de 2.000 médicos, entre 2 a 3.000 médicos, neste momento a trabalhar em Portugal, em condições muito precárias, que não têm especialidade. O Ministério da Saúde deveria qualificar, devia aumentar a capacidade de formação com qualidade dos hospitais e dos centros de saúde para poder formar mais e melhor os médicos, os jovens médicos do nosso país. Os hospitais estão sobrecarregados também de consultas e cirurgias. Como é que, em seu entender, é possível alterar este problema? Admite gestão privada como uma ajuda para a solução? Sei que também já disse que não é preconceituoso em relação a qualquer tipo de solução, desde que funcione bem. Acabou por responder à pergunta que me colocou. Eu não tenho preconceitos. Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde tem que dar aqui uma resposta fundamental. É um pilar da saúde em Portugal. Isso foi perfeitamente demonstrado durante a pandemia. Aliás, todos os países do mundo perceberam que tem que ter um setor público forte, com capacidade responsiva, para poder, enfim, enfrentar os desafios que a natureza nos coloca, o desafio das doenças. Portanto, temos que ter aqui um setor público muito consolidado e forte e capaz de dar resposta, mas quando não consegue dar resposta, eu não vejo problema nenhum, não tenho nenhum preconceito em que o setor privado, por um lado, e o setor social, que muitas vezes até é esquecido nas nossas conversas, possa dar essa resposta em colaboração estreita com o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, em primeiro lugar, pilar da saúde em Portugal, mas se não conseguir dar a resposta, então sim, tem que se auxiliar de outros meios que estão à disposição ou que o setor público, o setor privado e o setor social possam colocar à disposição do setor público. Mas como vê os resultados e o balanço que faz das parcerias público-privadas que houve em Portugal? Olha, eu não acredito muito nesta questão da fatalidade da má gestão do setor público. É algo que me faz uma confusão imensa, que é nós dizermos que um hospital não é bem gerido se for gerido, enfim, pelo setor público, mas se for gerido pelo setor privado, já pode ter uma boa gestão. Eu não tenho nada contra as parcerias, mas eu não entro nesta conversa do setor público não sabe gerir. O setor público tem que saber gerir. Tem que se criar aqui condições de boas lideranças. Tem que se colocar médicos à frente das instituições de saúde. Tem que se organizar novamente todo o sistema. Agora, se existirem parcerias com o setor privado, mais uma vez, desde que elas funcionem, desde que haja uma mais-valia em termos de qualidade, em termos de oferta, em termos de acesso para os doentes, eu não tenho nada contra. E avançando para outro tema, nomeadamente para a investigação, que também refere que gostava que os médicos tivessem mais tempo para a investigação, a indústria farmacêutica é responsável por sensivelmente 90% dos ensaios clínicos que são feitos em Portugal, que permitem ter os doentes, por exemplo, terem acesso a terapêuticas inovadoras. Portugal está um pouco diferente, num patamar diferente em relação a outros países da Europa, desde logo a vizinha Espanha. A investigação e os ensaios têm sido postos em segundo plano, a seu entender, em Portugal? Não tenho dúvidas nenhumas. A indústria farmacêutica tem um papel absolutamente fundamental na resposta em saúde do nosso país. Obviamente, em primeiro lugar, que é aquele, enfim, o aspecto mais evidente, tem a ver com a produção, por um lado, dos medicamentos, mas também de um conjunto de outros equipamentos que possam ajudar nos tratamentos, possam ajudar na resposta em saúde. Mas tem aqui outro papel, que é um papel, do meu ponto de vista, muito relevante. Um papel em termos formativos e um papel em termos de investigação. Fomentar formação e investigação até dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde. É absolutamente fundamental e tem feito esse papel, mas eu gostaria que o aprofundasse ainda mais. Gostaria que essa colaboração fosse ainda maior, porque a formação e a investigação em Portugal também são pilares dos cuidados de saúde. Sem formação não há bons cuidados de saúde e sem investigação não há desenvolvimento, não há ciência e, portanto, não haverá medicina, não haverá uma boa medicina.
E depois há aqui também outro papel que eu tenho que reconhecer da indústria farmacêutica, que é um papel social, de apoio, por exemplo, às associações de doentes, de apoio em várias outras áreas em que a indústria farmacêutica possa entender, em áreas sociais, que é importante, nomeadamente nas questões da literacia, nomeadamente nas questões de formação dos doentes, dos seus acompanhantes, são aspectos que, do meu ponto de vista, são muito relevantes. Nós não podemos olhar sempre para a saúde como aquele só para a prestação dos cuidados de saúde, prestação imediata. Há uma série de outros aspectos, que são os determinantes em saúde, que cursam também, indiretamente, com a saúde. Se nós não tivermos um bom ambiente, se nós não tivermos boas condições de alimentação, se não tivermos boas condições, por exemplo, de habitação, boas condições de trabalho, há uma série de, enfim, há um conjunto de aspectos que indiretamente têm um impacto na saúde das pessoas, que a Ordem dos Médicos tem que se preocupar, mas também que todos os outros players da saúde têm que ter preocupação. E a indústria farmacêutica é um desses players da saúde com o qual a Ordem dos Médicos quer contar, quer continuar a contar e quer aprofundar a sua colaboração. Aprofundar ao ponto de poder aumentar a capacidade de Portugal ter acesso a medicamentos inovadores, a terapêuticas inovadoras, tão necessárias para tantos doentes em Portugal? Olha, eu tenho encontrado da parte de muitos médicos precisamente esta dificuldade de se criarem demasiadas barreiras precisamente para ter acesso a essa medicação inovadora. A medicação inovadora ajuda a tratar as pessoas. Portanto, Portugal tem que ter mais acesso e Portugal tem que fazer outra coisa também, que é conseguir captar mais ensaios clínicos, precisamente para poder desenvolver essa medicação inovadora. Portugal tem aberto um pouco as suas portas para o turismo em saúde, tem-se falado muito do turismo em saúde, que não sei bem se é uma realidade ou não, mas tem-se falado muito nisto, mas também tem que ter a capacidade de atrair essa inovação em várias áreas da saúde, e a investigação, nomeadamente nos ensaios clínicos para o nosso país, é absolutamente relevante. Há pouco referia que, para além da prática médica, há assuntos, questões que estão eventualmente a montante, que têm a ver também com a promoção da literacia em saúde. Isso está relacionado também com aquilo que defende, que é voltar, no fundo, a Ordem, voltar um pouco à sua gênese humanitária e, no fundo, também olhar de uma forma mais expressiva para a população mais vulnerável, com menos acesso a cuidados de saúde? Aqui 2, 3 aspectos que são absolutamente fundamentais e que vão nortear a nossa linha de intervenção na Ordem dos Médicos. Uma delas é esse aspecto humanista que a Ordem dos Médicos tem, obviamente porque a Ordem dos Médicos é constituída por médicos e a profissão médica é uma profissão profundamente humanista. As questões da solidariedade, que são muito importantes. Há pessoas com mais dificuldades no nosso país do que outras pessoas, nomeadamente a pobreza profunda, que é algo que tem que preocupar não só a sociedade, não só os médicos, mas também a sociedade no seu conjunto e, nomeadamente, os decisores políticos. E são aqui 2 aspectos que eu acho que são absolutamente fundamentais, juntando aqui um terceiro aspecto, que é o perfil técnico da Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos não é um partido político, a Ordem dos Médicos não é um sindicato. A Ordem dos Médicos é provavelmente, e enfim corrijo, é certamente a organização com maior capacidade técnica na área da saúde de todo o país. Tem mais capacidade técnica do que o Ministério da Saúde, tem mais capacidade técnica do que a Direção-Geral de Saúde ou que todos os outros organismos do Estado ligados à saúde. A Ordem dos Médicos tem 80 colégios, tem mais de 900 médicos altamente diferenciados, com uma capacidade técnica também extremamente relevante, reconhecidos nacional e internacionalmente. Portanto, a intervenção da Ordem dos Médicos, e será sempre esta a intervenção do bastonário, vai assentar fundamentalmente nestes aspectos, no aspecto humanista, no aspecto da solidariedade e no aspecto técnico, que é, enfim, aquele plano em que a Ordem dos Médicos, é mais diferenciada e mais reconhecida. No seu discurso de tomada de posse, referiu que vai ser intransigente em relação a quaisquer ingerências internas e ameaças à sua independência. O que é que quis exatamente dizer com esta frase? É um aviso ou é uma percepção de que isto possa de alguma forma ter acontecido e que não vai admitir que volte a acontecer? Olha, colocamos isto desta forma, não há segundas intenções naquilo que eu disse. Eu só quis deixar uma mensagem muito clara, que a Ordem dos Médicos é uma instituição autónoma
e que eu nunca permitirei que o poder político ou outro qualquer poder possa pôr mão na Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos tem uma missão primária, que é defender os doentes, que é defender a qualidade dos cuidados de saúde e é defender os seus associados, os médicos. Não deixarei que ninguém coloque entraves a esta missão da Ordem dos Médicos. Começa agora um mandato de 3 anos. O que é que daqui a 3 anos para si foi uma missão bem cumprida, eventualmente levando-o até a um segundo mandato? Em primeiro lugar, uma transformação e modernização profunda da Ordem dos Médicos. Não só nos aspectos ligados às novas tecnologias, à informatização da Ordem dos Médicos, mas também aos aspectos ligados à organização, à orgânica interna da Ordem dos Médicos, aos seus procedimentos, à forma como a Ordem dos Médicos trabalha internamente. E depois apresentar ao país, de forma responsável, soluções. Eu quero ser um bastonário de construção. Eu quero ser um bastonário que apresenta soluções para o país. Não serei um bastonário do conflito permanente, mas serei exigente permanentemente. Eu, aliás, fiz esta afirmação na minha tomada de posse. E, portanto, quero contribuir para o desenvolvimento do país. E um dos aspectos importantes para o desenvolvimento do país, pelo menos para os portugueses, e já houve vários estudos de opinião sobre essa matéria, tem a ver com a saúde. Portanto, a Ordem dos Médicos quer apresentar soluções para a saúde, irá apresentá-las ao país, irá apresentá-las a quem de direito, à tutela, para as poder implementar. Portanto, não estaremos sempre a criticar. Também apresentaremos soluções ao país. Se os políticos, entretanto, não considerarem estas soluções, a Ordem dos Médicos, obviamente, encontrará outras formas para se fazer ouvir. Mas a primeira forma é de colaborar e de construir. Muito obrigada por esta conversa. Boa sorte para o seu mandato que agora começa, de 3 anos, como bastonário da Ordem dos Médicos. Muito obrigada também pela sua companhia. Para o próximo mês haverá nova conversa. Até lá pode ver ou rever outras conversas aqui no site da Apifar.